Depois de me aposentar, os meus dias tornaram-se demasiado silenciosos. Talvez não apenas silenciosos, mas desolados. Acordo às 6h30 da manhã. Tomo um pequeno almoço simples, uma tigela de guisado de pasta de soja e um pedaço de peixe grelhado. Abro o jornal, rego os pequenos vasos na varanda. E com isso, metade da minha rotina diária já terminou. Este prédio, embora antigo, tem paredes grossas, por isso o som não vaza. Graças a isso, quase não ouço os sons da vida da casa ao lado. No início, pensei que isso era confortável, mas ao mesmo tempo senti um certo vazio. Então, um dia, senti uma energia diferente no corredor. Era pouco depois das 10 da manhã. Caixas estavam empilhadas como uma montanha em frente à porta do apartamento ao lado. Havia 2 malas brancas, e uma mulher pequena e esbelta movia as caixas atarefada. Cabelo loiro claro até os ombros, pele branca e um vestido bege claro. Era a imagem típica de uma mulher ocidental. O cabelo loiro brilhava suavemente sob a luz do sol, e a sua pele branca parecia destacar-se ainda mais. Olá! Cumprimentei-a sem pensar. Ela virou a cabeça, olhou para mim, inclinou-a ligeiramente e sorriu. Os seus olhos azuis brilharam à luz do sol. Olá! É o vizinho do lado? Sim, sou o Carlos, moro aqui ao lado. Eu sou a Helena. É a primeira vez que moro neste país. As regras deste bairro são muito rigorosas? Um tom ligeiramente agudo, mas suave. A forma como ela escolhia as palavras com cuidado parecia estranhamente carinhosa. Fala muito bem a nossa língua. Obrigada. Gosto muito das novelas daqui, por isso estudei sozinha. Mas falar na vida real ainda é muito difícil. Ah, é por isso que a sua pronúncia é tão natural. Existem algumas regras complicadas, mas se tiver dificuldades, pode dizer-me a qualquer altura. A sério? Muito obrigada. Então posso pedir-lhe um favor agora? Esta caixa está muito pesada. Ao pegar na caixa que ela me estendeu com um sorriso, senti que estava bastante pesada. Talvez contivesse livros e louça. A Helena tentou levantar outra caixa com os seus braços finos, mas perdeu o equilíbrio e cambaleou. Num instante, estendi a mão e segurei levemente a cintura dela. Foi um momento breve, mas senti um calor suave. Ela olhou para mim surpresa, mas logo sorriu e disse: Carlos, o senhor tem a força de um jovem. Jovem? Eu já tenho idade para ter netos, não seria estranho. Então, 2 senhores robustos? Ambos rimos. Depois disso, expliquei-lhe coisas simples, como a direção para deixar os sapatos na entrada, os dias de deitar o lixo fora e como receber o correio. Ela repetia tudo com um rosto sério. Ao despedirmo-nos, a Helena estreitou os olhos e disse: Vou fazer sopa hoje à noite, como agradecimento. Quer jantar comigo? Um lado do meu peito aqueceu-se, uma sensação que já não tinha há muito tempo. Então, passarei lá à noite. Às 7 da noite. O cheiro que vinha do corredor já me fazia sentir relaxado antes mesmo de chegar à porta dela. Cheiro de pimentos, ervas e um aroma suave de manteiga. Bati à porta e logo ela se abriu. A Helena apareceu a usar um avental. Ela tinha-o apenas colocado por cima do vestido, mas parecia uma pintura. Bem-vindo, Carlos. Pode tratar-me apenas por Carlos. Entendido. Então, Carlos, sente-se. Na mesa havia uma panela grande a fumegar, pão estaladiço num cesto e sopa, servida em tigelas. A sopa, cheia de vegetais, parecia que aqueceria o corpo só de olhar. Bom apetite. A pronúncia é difícil. Disse bem? Perfeito. Levei uma colher à boca e o tempero estava perfeito, com o aroma da manteiga a espalhar-se suavemente. A Helena sorriu aliviada ao ver a minha reação. Que bom. É a primeira vez que sirvo a minha comida a alguém daqui. Está realmente delicioso. Perfeito para uma noite fria.
Durante a refeição, ela falou um pouco sobre as suas preocupações com o centro comunitário, as compras e a separação do lixo. Às vezes, quando a língua falhava, ela completava com gestos. Tenho de ir ao centro comunitário amanhã. A papelada é muito difícil. Carlos, poderia ir comigo? Há quanto tempo eu não me sentia necessário para alguém? Era uma emoção esquecida. Claro, ensinar-lhe-ei desde como tirar a senha. Quando terminamos a refeição e estávamos a beber chá de ervas, ela estendeu a mão repentinamente e sacudiu um pequeno pó da gola da minha camisa. No momento em que a ponta dos dedos dela tocou em mim, algo vibrou levemente num canto do meu peito. Agora está perfeito. Aquele sorriso era mais quente que o vapor do chá. Na manhã seguinte, enquanto esperava em frente ao prédio, a Helena saiu a usar um casaco azul claro. O cabelo estava preso frouxamente e os pequenos brincos nas orelhas brilhavam ao sol. Bom dia, Carlos. Ela falava devagar, escolhendo as palavras, mas estava muito mais natural do que no dia anterior. O cumprimento dela soava bem aos ouvidos. Até ao centro comunitário eram 15 minutos a pé. Durante todo o caminho, ela apontava para várias coisas e fazia perguntas. O que é aquilo? É uma zelkova antiga. Pode-se dizer que é a árvore que protege o bairro. É linda! Posso tirar uma fotografia mais tarde? Claro. Entre uma conversa e outra, a porta automática do centro comunitário abriu-se. Estava cheio de gente. Tiramos a senha. Número 76. Parecia que ia demorar um pouco até sermos chamados. Sentados lado a lado no banco comprido, ela olhava para os documentos na mão e franzia a testa. Este chefe de família. Como o Carlos é o vizinho, aqui deve entrar o nome da Helena. Eu sei, só estava a perguntar. Ela riu e escreveu chefe de família no bloco de notas do telemóvel. Ao lado, desenhei uma pequena casa para ela. Ela riu alto. De vez em quando, o ombro dela tocava no meu cotovelo. Sempre que isso acontecia, um calor muito subtil era transmitido e, sem querer, a minha consciência focava-se ali. Carlos sente-se muito aborrecido depois de se reformar. Mais do que aborrecido. É demasiado silencioso. É como ver um filme sem som continuamente. Eu sinto algo parecido. Quando venho para outro país, sinto-me como se estivesse num mar sem som, mas como se ouvisse tambores ao longe. As palavras dela eram de alguma forma incompletas, mas estranhamente tocavam diretamente no coração. Finalmente, o nosso número foi chamado e o processo terminou sem problemas. Para o almoço, entramos num restaurante local próximo e mostrei-lhe como comer o guisado tradicional e como usar os pauzinhos. Ela ria-se, dizendo que era difícil, mas imitava-me. Após a refeição, ela disse de repente: Quer tomar um copo à noite? Um copo? Sim, está certo? Está certo. Só que eu bebo pouco álcool. Eu também só um pouco. Está tudo bem. Aquela conversa fez o meu coração bater mais forte do que eu esperava. À noite, lá fora, caía uma chuva fina. Ao sair para o corredor, uma luz suave e um aroma quente escapavam pela frincha da porta dela. Entre. Preparei vinho hoje. Na mesa havia 2 copos de vinho e um prato pequeno com queijo e nozes. Do lado de fora da janela, as gotas de chuva batiam no vidro e saltavam em tons prateados. Saúde, certo? Sim, perfeito. Ao brindarmos levemente, a ponta dos dedos dela tocou brevemente nos meus. Foi um contato curto, mas senti calor vindo dali. Este país é silencioso. O som da chuva é bonito. Ela disse isso enquanto olhava para fora da janela. O cabelo que caía sobre a nuca soltou-se ligeiramente, desenhando uma curva suave. Ao olhar para aquela linha, as palavras afastaram-se. Carlos, fiquei muito aliviada por me ter ajudado no centro comunitário hoje. Eu é que agradeço. Ter alguém ao lado faz com que o som do filme pareça ter voltado.
Ambos rimos. Depois disso, a conversa parou por um momento. Em vez disso, o som da chuva, o som do gelo a derreter e o som da respiração preenchiam a sala. Ela estendeu a mão lentamente e segurou a minha. O polegar dela acariciou as costas da minha mão. Aquele movimento era cauteloso, mas ecoou com força no meu coração. Estou a ser indelicada? Não. Também segurei a mão dela. Ela assentiu levemente com a cabeça. A ponta dos dedos subiu lentamente pelo meu braço e tocou no meu ombro. Aquele calor espalhou-se gradualmente. Os ombros tocaram-se e os lábios sobrepuseram-se. Naquele momento, parecia que a imagem da chuva a cair continuava a desenrolar-se atrás das minhas pálpebras. Quero falar melhor a língua, especialmente falar de forma suave. Já é suficientemente suave agora. Abracei-a e os batimentos cardíacos dos dois começaram a bater no mesmo ritmo, pouco a pouco. Diminui um pouco a luz e a cor da sala mudou suavemente. O som da chuva continuava, mas ouvia-se mais distante do que antes. Sentados lado a lado no sofá, num fluxo natural, diminuímos a distância pouco a pouco. Os ombros tocaram-se e, em seguida, os joelhos. Já não havia motivo para nos afastarmos. Ela inspirou levemente e olhou para cima, para mim. Os seus olhos tremiam, como se estivessem a testar algo. Carlos, a sua mão é quente. Sinto-me segura. A mão da Helena também não está fria. Dizendo isso, segurei a mão dela e segui lentamente a forma dos seus dedos. A ponta dos dedos longos, a sensação dos ossos finos. Aquilo era um sinal mais claro do que palavras. Toquei lentamente no rosto dela com a mão. Ela fechou os olhos e abriu ligeiramente os lábios. O primeiro beijo foi curto e superficial, mas o segundo aprofundou-se, ajustando a respiração. Senti as respirações misturarem-se e o palpitar no peito de ambos acelerar. Não havia necessidade de pressa. A cada movimento ela assentiu com a cabeça e emitiu pequenos sons de respiração. A ponta dos dedos moveu-se lentamente do ombro para as costas e parou silenciosamente perto da cintura. Nesse intervalo, os lábios tocaram-se várias vezes, afastaram-se, aproximaram-se novamente. Carlos! A voz a chamar o meu nome ecoou calorosamente no fundo dos meus ouvidos. Coloquei o cabelo dela delicadamente atrás da orelha e beijei a sua nuca. À medida que as temperaturas corporais se sobrepunham, as fronteiras começaram a dissipar-se. Abracei-a com força. Foi como se uma janela que estivesse fechada há muito tempo se abrisse silenciosamente. Depois disso, verificando cada sinal um do outro, partilhamos lentamente uma respiração longa. A respiração ficou ofegante e o coração bateu mais rápido. As mãos dela desceram pelas minhas costas e eu puxei a cintura dela para mais perto. Os lábios sobrepuseram-se novamente, desta vez mais fundo. As pontas dos dedos tatearam a gola da roupa e ultrapassaram lentamente essa fronteira. Carlos, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Ela sorriu levemente e tocou nos botões da minha camisa. Os botões soltavam-se um a um, devagar. Entre cada um, a ponta dos dedos dela tocava no meu peito. Eu também toquei cuidadosamente no fecho do vestido dela. Posso? Sim, devagar. O som do fecho a descer lentamente. O ombro branco dela foi revelado. Beijei aquele ombro e ela soltou um pequeno suspiro. À medida que as roupas caíam uma a uma, mais pele entrava em contato. O calor do corpo dela era transmitido diretamente, quente e macio. Carlos, há muito tempo, não é? Sim, há muito tempo. Eu também. Sussurrando isso, ela envolveu o meu pescoço com os braços. Levantamo-nos lentamente do sofá e caminhamos em direção à cama, de mãos dadas. Deitados lado a lado na cama, olhamo-nos. O cabelo loiro dela estava espalhado na almofada e os olhos azuis olhavam diretamente para mim. Carlos, tem medo? Não. E a Helena? Também não.
Só estou ansiosa, no bom sentido. Acariciei o rosto dela e ela fechou os olhos. Os lábios encontraram-se novamente, desta vez sem pressa, mas mais profundamente. As pontas das línguas tocaram-se e a respiração tornou-se mais áspera. As mãos percorriam o corpo dela, cintura fina, curvas suaves, pele quente. Ela também acariciava as minhas costas, movendo as mãos lentamente. Carlos, é bom. Abracei-a mais profundamente. Os corpos sobrepuseram-se completamente e senti o coração a bater logo ali ao lado. O som da respiração dela ouvia-se ao meu ouvido. Devagar, devagar. Sim, devagar. Ajustando a respiração mútua, movemo-nos lentamente. A sensação de nos tornarmos um só. O calor sentido após tanto tempo. Ela abraçou as minhas costas com força e eu enterrei o rosto no cabelo dela. Havia um perfume suave. Carlos. Sim. É bom, mesmo. Eu também. Gosto muito. O tempo passou lentamente. O som da chuva continuava, e usamos esse som como pano de fundo para nos sentirmos um ao outro. Ocasionalmente ela emitia um pequeno som e eu tornava-me mais cuidadoso com esse som. Está bem? Sim, é bom. Mais fundo, mais perto. As respirações tornaram-se uma só, e os batimentos cardíacos batiam no mesmo ritmo. As unhas dela arranharam levemente as minhas costas e eu beijei o pescoço dela. Carlos, Carlos. A voz a chamar o meu nome tremia cada vez mais. Eu também chamei o nome dela. Helena? Sim. O clímax aproximou-se. A respiração acelerou e os corpos ficaram mais quentes. Ela abraçou-me com mais força e eu também a apertei contra mim. E, finalmente, por um breve momento, pareceu que tudo parou. Ela enterrou o rosto no meu peito e tentou recuperar o fôlego. Eu também, abraçando-a, expirei lentamente. Ficamos assim por muito tempo, sem palavras, apenas abraçados, ouvindo o som da chuva silenciosamente. Carlos. Estou feliz. Eu também fechei os olhos lentamente enquanto ela estava aninhada nos meus braços. Acariciei o cabelo dela. Lá fora ainda chovia, mas cá dentro estava quente. Há quanto tempo não estava assim com alguém? Há quanto tempo não partilhava calor assim? Ouvindo a respiração regular dela, eu também adormeci lentamente. Finalmente, a chuva parou. A luz do sol que entrava pela fresta da cortina iluminava suavemente o quarto. A Helena estava na cozinha a preparar café e o aroma enchia o ar. Bom dia! O tempo está bom hoje. Sim, a chuva de ontem desapareceu como se fosse mentira. Ela trouxe 2 canecas e colocou-as à minha frente. O café estava servido generosamente. Carlos, obrigada por ontem. Foi uma noite suave. Eu é que agradeço. O que vamos fazer a seguir? Primeiro o pequeno almoço, depois a roupa, depois um passeio. Com um tom natural, como se fôssemos um casal, sorri e assenti. A partir desse dia, a nossa rotina mudou pouco a pouco. Nos dias de deitar o lixo fora, saíamos juntos com os sacos, e no mercado éramos provocados pelas vendedoras que diziam: "Dão-se muito bem, não é?" A Helena aumentou o vocabulário na língua local, e eu aprendi a cozinhar pratos estrangeiros. Uma noite, ao voltarmos das compras, ela perguntou de repente: "Cheguei. Por que é que o oposto é volte bem?" É verdade. Num fim de tarde, enquanto atava os sapatos na entrada, ela disse: "Volte bem, Carlos." Sem olhar para trás, levantei o polegar. A imagem das minhas costas a afastar-me foi desenhada como alguém que voltaria, e um lado do meu peito aqueceu-se. Pensando bem, eu disse que lhe ensinaria a cultura local, mas, na verdade, estava a aprender com ela os sons da vida. O som do riso, o ritmo da respiração, o som de lavar a louça. Ao abrir um pouco a janela, ouvi o som de chuva fina ao longe. Na casa ao lado, já não está apenas a vizinha, mas uma namorada ao meu lado. Podemos ir devagar daqui para a frente. Sim,
devagar e por muito tempo. Ao responder assim, ela segurou silenciosamente a minha mão novamente. O som do filme que estava mudo voltou. As legendas já não são necessárias. Ela traduz tudo ao meu ouvido. Assim, pouco a pouco, infiltramo-nos no tempo um do outro. De manhã, bebemos café juntos, de tarde, vamos ao mercado, e à noite, jantamos sentados lado a lado. Às vezes, quando ela pergunta uma palavra, ensino devagar e aprendo novos sabores com os pratos que ela cozinha. Carlos, é isto, certo? Tive saudades. Perfeito. Então vou dizer agora. Tive saudades. Eu também. Num fim de tarde, ela abriu a janela da varanda e chamou-me. Carlos, venha ver. Lá fora, o pôr do sol tingia tudo de vermelho. É lindo. O pôr do sol daqui é mesmo assim. Enquanto olhávamos para o pôr do sol lado a lado, a mão dela segurou naturalmente a minha. Carlos, está feliz agora? Muito. Eu também. Dizendo isso, ela encostou a cabeça no meu ombro. O meu dia a dia, que era silencioso após a reforma, já não é calmo. Todas as manhãs ouço a voz dela e à noite ecoam os sons das nossas risadas juntos. Não foi o som do filme que voltou, foi o calor da vida. E agora eu sei. O silêncio não é solidão, pode ser paz. Porque tenho alguém comigo.